Olá, boa tarde, amigos de Marabá e região. Sábado e a gente está aqui trazendo para você mais um programa especial do seu Personalidades. E hoje, como mais um programa de sempre, a gente traz uma pessoa, uma ou duas ou mais, para a gente conversar sobre um assunto importante para a sociedade. E para mim é um prazer enorme estar aqui com você, em levar mais esclarecimentos, e é sempre uma entrevista edificante que leva a algo, que ensina algo para mim e para você que está aí acompanhando a gente através da TV Kairos no canal 7.1. E como a gente já vem anunciando desde anteontem aí pela programação da TV, eu tenho a honra de receber hoje aqui comigo, na sala de entrevistas, o pastor Salles Batista, presidente da Assembleia de Deus Missão Marabá, e a sua esposa, a pastora Raquel Viegas. E é sempre muito bom conversar com essas pessoas e a gente fez questão de convidá-los aqui porque realmente é um momento em que a gente precisa de receber uma mensagem de apoio, uma mensagem para o povo de Marabá que assiste o programa. Pastor, obrigado pela presença aqui e que prazer ter o senhor aqui conosco. Olá, Fabiano, alegria nossa, obrigado pelo convite e dizer que eu vim preparado com a minha máscara. Infelizmente, não vou poder fazer o programa contigo de máscara, tá certo? Estou aqui preparadinho com ela. Eu estou aqui com a máscara também, porque senão a gente não consegue falar, né? A pastora Raquel também tem a máscara dela ali, ó, tá na mão. E dizer para você que está em casa que até os nossos cinegrafistas aqui que estão no estúdio também estão com máscara. Você vai dar uma olhada agora no vídeo, ó. Tá aí o nosso irmão com máscara, né? Com distanciamento social, tá? E todos eles estão assim e sempre bem distantes uns dos outros, cerca de 2 metros. Lá mais adiante, temos o operador de master lá, né? De estúdio, que é o Jailson, também utilizando máscara do outro lado da janela na outra sala, tá? E aqui nós estamos mantendo uma distância, eu mantendo uma distância de pelo menos quase 2 metros aí, do pastor Salles, ele está mais próximo da irmã Raquel, porque realmente eles são casais e convivem na mesma casa, né? Mas sempre obedecendo às autoridades de saúde nesse momento em que nós estamos lutando aí contra o nosso maior inimigo, que é, na verdade, o coronavírus. Então, ao sair daqui, ao levantarmos daqui, a gente vai usar novamente a nossa máscara, tá bom? Obrigado a você pela companhia. Pastor, obrigado pela presença. E a gente queria muito conversar com o senhor, né, ou com vocês nesse momento especial. E a gente sabe que não está fácil para ninguém no mundo, no Brasil. Marabá não é diferente. Passamos aí por uma pandemia terrível de coronavírus. E a gente quer saber, assim, de 2 pessoas, né, bastante conhecidas e que estão à frente de uma grande instituição, que é a Assembleia de Deus Missão em Marabá. E eu pergunto para vocês... como é que é passar por esse momento, pastora Raquel? É um momento difícil para as famílias, a gente vê que está tão difícil para todo mundo. Como é que a senhora analisa esse momento de pandemia no mundo? E hoje Marabá vivendo essa realidade. Fabiano, dizer que é fácil não é, mas nós temos acima de nós um Deus que cuida de nós, né? Uhum. Então, é uma coisa que eu sempre digo, assim, acidentes ninguém planeja, acontece. Então, ninguém estava esperando um momento desse, um momento de uma pandemia, né, de um coronavírus, mas eu sempre digo que a gente sempre tem que ter reserva. Até a Bíblia fala isso, que a gente tem que ter reserva, porque a gente não, o amanhã não pertence a nós, pertence a Deus, né? Então, isso preocupa-nos, mas não nos desespera, né? Porque eu sei que é o mundo que está vivendo isso, não é só Marabá, não é só o Pará, não é só o Brasil, é o mundo. Então, dizer que é fácil, não. Mas é um momento de reflexão para todos nós. Entendi. É um momento que eu acredito como uma oportunidade que Deus está nos dando de arrumar a casa. E quando eu falo em arrumar a casa, não é só a casa física, também a casa, a nossa casa. Entendi. Olharmos se nós estamos fazendo realmente aquilo que agrada a Deus. Entendi. Realmente é um momento bastante complicado, mas é um momento de muito aprendizado, como a senhora disse aí. Interessante. Não é isso, pastor? Muito aprendizado. Todos nós estamos aprendendo nesse momento e certamente tiraremos lições para o futuro. Verdade. Bom, já que estamos falando em crise, pastor, a gente sabe que é um momento difícil para todo mundo, para as empresas, para as instituições religiosas, enfim, ou não. E já que estamos falando em crise, como o senhor está administrando essas despesas, né? Assim, eu olho para o senhor e vejo que realmente és um grande administrador e recebe sempre muitas orações. Eu sei que muita gente ora por vocês dois. E como que o senhor está recebendo, digamos assim, a luz de Deus e também a luz da palavra
para conseguir tocar essa instituição que é a Assembleia de Deus Missão nesse momento de pandemia? Fabiano, essa é uma pergunta entre tantas, muito importante, interessante, porque eu mesmo, de vez em quando, me faço essa pergunta. Entendi. Como eu estou administrando esse momento financeiramente dessa instituição, com mais de 100 templos fechados, obreiros em casa, porque não podem trabalhar. Então, não é muito fácil, não. Mas eu nunca fui de baixar as armas, de se entregar. Eu entendo que, para esse tempo, Deus ele está nos ensinando algo que nós só poderíamos aprender com esta situação. Deus permitiu. Entendi. Eu digo sempre que Deus não dá o mal para ninguém. Ele permite para podermos aprender alguma coisa nesse período. Então, estamos administrando com muita dificuldade. Imagine que a igreja ela não tem outra renda, ela não tem outra receita. O governo, nem municipal, nem estadual, nem federal, não tem ajuda de ninguém. É uma entidade filantrópica, né? É uma entidade filantrópica. Sem fins lucrativos, né? Das quais o governo não pode contribuir porque não está na legislação. A Constituição... É algo voluntário, né? Algo voluntário. Dos irmãos. Isso, a Constituição não permite os governos ajudarem. Então, imagine que não é muito fácil, você tem que pagar energia de mais de 100 templos. Até eu fiz um negócio interessante, que acaba esse programa aqui para me registrar. É interessante para mim essa pergunta, porque assim que começou esse problema no Brasil, no mundo, então, Marabá, nós fizemos registro no jornal Correio Tocantins, certo, que a partir daquele dia nós estaríamos com os templos fechados, por isso estamos dizendo à senhora Celpa, entendi, não nos cobre, porque os templos estão fechados. Se os templos estão fechados, nós não estamos consumindo energia, né? Então, até eu espero que daqui a mais alguns meses não chegue a conta de energia igual acumulada, como era antes, quando nós estávamos trabalhando. Então, é muito fácil. Nessa época, nós temos que tirar de onde não tem. Existe isso. A Bíblia até fala sobre isso, né? Tirar de onde não tem. Nós não estamos tendo recurso nenhum para administrar nem 5% do que nós estávamos administrando. Imagine que não morreu ninguém, imagine que está todo mundo vivo, todo mundo precisando, algumas pessoas estão morrendo, precisa de um caixão, precisa de uma ajuda, precisa de outra, e nós não podemos nos esconder. Nós estamos em casa, porém, participando de tudo aquilo que a comunidade precisa. Entre todos esses problemas e a questão da conta de energia, uma coisa que me impressionou, são mais de 100 templos, imagina se fosse pagar energia sem funcionar, né, sem nenhuma ajuda, não seria fácil. Essa questão da ajuda funeral, algumas pessoas ainda procuram o senhor, vocês, para poder pedir ajuda funeral? Gostaria que a Raquel respondesse, ou eu respondo e ela complementa, né? Pode ser. Na realidade, eu diria assim para vocês, nós não ajudamos só evangélicos, entendi, só da Assembleia de Deus Missão, ou só de outra denominação evangélica. Não. Nós ajudamos quem precisa, quem chega. Então, há muito óbito em Marabá, e pessoas aqui em volta de Marabá, das vilas, e nós contribuímos, ajudamos, doamos caixão, doamos e até receita. Pessoas que não são evangélicas, da Assembleia de Deus, por exemplo. Não são da denominação, da instituição, também a gente ajuda. Também nos procura. E nós ajudamos como se as fossem, porque a necessidade ela bate todas as portas, né? Então não tem, porque nossos irmãos, só porque não é da Assembleia de Deus, a gente não ajudar. Parabéns. Não, todos estão, todos que vêm até nós, e assim nós tenhamos valor para ajudar, e até hoje nunca faltou, graças a Deus. A gente fala com um, fala com o outro, pede um desconto e, graças a Deus, temos ajudado a tudo, né, Raquel? Na realidade, parabéns, a igreja ela sempre teve o papel social dela na sociedade. Então, e muita gente não conhece, olha, assim, papel lindo esse aí. Hoje até eu vi uma reportagem, alguém criticando uma atriz famosa, porque ela fez uma grande doação de R$1 milhão e ela postou. E alguém criticando, porque a gente sempre sabe que
nós fazemos muita ação social, só que a gente fica mais com a Bíblia, que a minha mão direita faz, a minha esquerda não toma conhecimento. Então, muitas pessoas não sabem do papel social da igreja. Então, é difícil fazer um social agora, mas não é impossível. As igrejas estão todas fechadas, os templos estão fechados. Então, a gente usa o líder local, o pastor local, e eles fazem a distribuição da cesta básica, de um remédio, uma consulta. Então, a igreja está sempre nesse movimento, e é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu fiz ciências sociais, eu gosto do social, e como a gente fazer no momento desse? Não é só ajuda funerária, porque, e como o Salles falou, não é só para a Assembleia de Deus. Na realidade, nós somos todos irmãos, então, qualquer um que chegar pedindo, a gente tendo condições, a gente faz, porque a Bíblia diz, se você tem na sua mão o poder de fazer o bem e não faz, você é pior do que os infiéis. Então, neste momento de pandemia, a gente sabe que tem muitas famílias que não têm realmente como comprar um caixão, e até porque já não pode nem velar. Nesse momento, ninguém pode fazer velório, mas a gente está, como igreja, como irmãos, ajudando com cesta básica, quando a gente pode, né? O líder lá na ponta, ele nos informa e a gente tenta ajudar. É um remédio também, né, que a gente faz, mas, como eu estou te dizendo, Fabiano, às vezes a sociedade não toma conhecimento disso, porque a gente não é de ficar fazendo divulgação, né? Agora, nesse bate-papo, é bom porque já a gente aproveito para esclarece. Parabenizar vocês. Eu, como uma pessoa que assiste, né, às vezes de longe o trabalho e às vezes de perto, eu queria parabenizar vocês por esse trabalho discreto de vocês, né, da igreja, de vocês como líderes, e ajudar pessoas que muitas vezes nem são da própria igreja, né, e não negar ajuda quando podem dar. Isso é belo. Eu estou aqui realmente lisonjeado e feliz com essa notícia. Parabéns. E até diria assim, Fabiano, se nós não tivermos, nós não temos vergonha de ligar para alguém para nos ajudar. Entendi. Um dá R$20, outro dá 10, outro dá 50, outro dá R$100, para fazer aquilo que alguém está nos pedindo. Entendi. E também eu ligaria, não precisou ainda não houve necessidade. Mas se eu precisasse de pedir um pastor de outra denominação, outra igreja, pediria. Se eu precisasse de pedir para ajudar alguém, a um padre da Igreja Católica, eu pediria. Não precisou ainda. Eu faria, porque a fome não espera. A fome dói. O leite da criança, quando ela pede, é porque ela não tem. A sopa da criança, um pão, quando eles precisam, eles não têm tempo para esperar. Não dá para empurrar para dezembro, janeiro, fevereiro, não. Juntos, nós somos mais fortes. A fome, sim, não te cortando, a fome ela não tem cor, ela não tem religião, na realidade, ela pode chegar a qualquer um de nós, né? Então, por que não estender a mão? E como o Salles falou, nós não temos vergonha. Por exemplo, a pessoa procura mais a mim. Entendi. Consegue uma consulta, e aí o que eu faço? Eu sempre digo, para mim, é mais difícil eu pedir, não gosto, né? Só se chegar um momento mais para o outro, para ajudar o outro. Aí eu não me esforço. Aí eu ligo de vez em quando, doutor, dá para consultar? Porque hoje a consulta não está muito presencial, está mais online, né? Verdade. Mas a gente tenta, nos nossos contatos, ajudar as pessoas, né? De uma maneira ou de outra, né? Esses dias a gente, como está difícil, medicação, né? Mas até que eu consegui, né, comprar medicação para algumas pessoas ainda, né? Azitromicina, essas coisas. Então, se a gente pode fazer, a gente está fazendo, e bater na porta daquele que pode nos ajudar, porque eu acho assim que é a união que vai fazer a força neste momento. São várias pessoas se unindo para ajudar o ser humano. Esse ideal da ajuda, né, que parte de vocês, parte da senhora, pastora, ele também é passado aos outros pastores, das outras congregações, unindo em um só objetivo? Devemos ser desta forma? Com certeza, a gente tenta passar isso e eles não ficam indiferentes a isso, não. Esses dias eu tenho pego o telefone, ligado, perguntado como é que está, e os pastores todos com as suas esposas, eles estão sempre de mãos dadas com a gente, fazendo o social lá na base, do jeito que está dando para fazer, eles estão fazendo. Às vezes, tira do deles, reparte, né? Entendi. Mas eles estão no mesmo ideal, no mesmo propósito com a gente de levar ajuda a quem precisa. Só explicando isso,
Fabiano. Na realidade, são mais de 100 templos, e cada templo tem um líder, tem um pastor. Então, lá eles arrecadam a cesta básica, lá mesmo eles distribuem. Claro que quando não tem congregações que eles estão lá na ponta, distante, ela não tem receita. Até alguém diz assim, mas a Assembleia de Deus Missão é rica, porque tem mais de 100 templos. Pega 40 desses 100, que não dá para colocar ar-condicionado. Por que não dá? Porque não vai ter dinheiro para pagar energia. Entendi. Algum deles consegue pagar energia e sobra muito pouco. Então, esse povo lá, eles arrecadam a cesta básica, eles mesmos distribuem, porque, na realidade, quem sabe a necessidade desse irmão ou dessa pessoa evangélica ou não evangélica é o pastor que mora no bairro, que frequenta o bairro, que está junto com o povo, né? Entendi. O sacerdote junto com o povo. Então, na realidade, às vezes eu nem conheço com o pastor geral, mas cada um conhece a situação de cada um. Então, só explicando isso, que às vezes alguém diz que não, a Assembleia de Deus Missão é poderosa, é rica e tal. Nós somos ricos pela graça de Deus, mas financeiramente, dessas mais de 100, 50, 60, é uma receita pequena, é mais para atender o povo, atender o que está bem com a família, o que está vivendo dignamente, o que tem uma vida, um caráter de um homem ou mulher, de uma postura de um ser humano, atender também o drogado, atender também aquele que está na sarjeta, e assim atender a todos que nos procuram ou que nós somos informados de que ele precisa de ajuda. E assim somos nós. Certinho, pastor. Nesse momento que os templos estão fechados, dificulta esse trabalho social, pastora? Dificulta um pouco, porque lá eles fazem, no primeiro domingo do mês, a gente costuma celebrar a nossa ceia. E os irmãos, voluntariamente, eles doam cestas básicas, né? Mas, nesse momento, como a gente não está podendo reunir, eles não estão fazendo esse trabalho. Mas só que tem aquele irmão que liga, está aqui a minha cesta, vem buscar. E o pastor se protege, coloca máscara, vai lá, né? E pega a cesta e faz aquele trabalho social. Como o Salles falou, é mais fácil para ele que está lá na ponta, está lá no Araguaia, está lá na Coca-Cola. Aí ele conhece mais aquela realidade, então ele tenta ajudar lá. Se ele não conseguir, aí ele vem a nós e nós fazemos isso que o Salles disse, sem ter vergonha, a gente liga para quem pode nos ajudar, a gente também pega, põe a mão no bolso e vai lá ajudar, né? Então, não é fácil nesse momento, mas a gente não está omisso a isso. Hoje eu vi também outra imagem, né? E a gente é ser humano, e principalmente uma mãe, vi uma criança trocando máscara pelo alimento. Isso é muito doído. Trocando máscara pelo alimento. E uma amiga minha que tem lá em São Paulo, ela mandou uma mensagem, ela disse assim, olha, é bom quando a gente sair agora, que a gente está saindo pouco, mas se precisar sair, a gente leva no carro um pacote de bolacha, alguma coisa, porque vai ter sempre alguém precisando de uma comida na rua, né? Às vezes a gente em casa, eu acho que antes dessa pandemia, né? Não gosto disso, não quero aquilo, e às vezes você até estraga, né? E lá na rua tem alguém precisando de uma comida, né? E a gente... É bom, e eu tomei isso para mim, vou andar no carro com um pacote de bolacha, alguma coisa para poder ajudar. Pastor, a instituição ela tem um trabalho muito grande, né, por toda a cidade de Marabá e por toda a região. E eu sei que tem ou tinha funcionários, né, porque é um momento complicado desse. Nessa época dessa crise de pandemia, a instituição teve que demitir? Boa pergunta, Fabiano. Nós temos o centro de eventos, que foi construído com a ajuda dos irmãos. Eu diria sempre assim, a Assembleia de Deus, ela tem, a membresia dela é do gari, balconista, micro, médio, pequeno empresário, que está no meio, né? No meio, é o microempreendedor individual? Isso. Uhum. E os doutores, os que estudaram, os que tem uma outra vida social melhor. Mas nós temos empregados, a Assembleia de Deus constrói, o centro de evento aqui foram construídos por funcionários registrados, carteira registrados, e eram quase 30 funcionários. Claro que numa época melhor, financeiramente, o Brasil estava melhor, o
Pará estava melhor, Marabá estava melhor. E com essa epidemia, veio de desemprego. Como é que eu vou fazer com 20 e poucos funcionários sem receita? Como é que eu vou pagar? Queira ou não, a igreja também é uma empresa, ela responde junto a órgãos públicos, né? Ela tem alguns encargos sociais, outros somos isentos, por ser uma instituição sem fins lucrativos, mas outros nós pagamos e recolhemos a FGTS, pagamos INSS, a despesa, pagamos férias, pagamos 13º, como uma empresa normal. E com quase 30 funcionários, assim que surgiu a epidemia, veio na minha mente, como administrador, demitir. Agora, demitir irmãos nossos, da minha instituição, das quais eu sou pastor deles, a maioria, porque também tem pessoas não evangélicas que trabalham comigo, demitir a minha ovelha, eu sei o estado delas, estão trabalhando na luta, o pedreiro, o ajudante de pedreiro, o carpinteiro, o que faz a limpeza, e eu demiti imediatamente 10. E aí foi quando o governo criou esse programa, Auxílio Emergencial. E aí nós conseguimos colocar o restante, parte deles, no auxílio emergencial. E a outra parte, nós demos férias. E, claro, que já terminou as férias. Então, nós colocamos esse estado de férias no auxílio emergencial para poderem sobreviver. E nós temos esses irmãos nossos. Em alguns casos, nós vamos tentar segurar para não demiti-los. Porque pode ser que o governo criou outra situação e eu não vou conseguir segurar. Porque eu estou sem dinheiro, eu estou sem receita, eu não tenho entrada de dinheiro. Como é que eu vou conseguir pagar esses funcionários? Isso me dói, isso me entristece, porque são meus irmãos que trabalham comigo, congregam comigo, oram comigo, choram com a gente, e você tem que demitir. A outra coisa, Fabiano, o problema não é demitir, é que demissão custa caro. Eu não tenho um fundo de reserva. Tem que pagar para demitir. Tem que pagar para demitir. São muitos encargos. São muitos encargos, né? Muitos encargos. E ainda o governo cobra 40% a questão trabalhista quando você manda embora. E nós não estamos mandando ninguém embora porque queremos, porque não temos receita. Então, mas graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor e a gente está conseguindo administrar de muitas formas. Talvez o futuro, talvez não, o futuro só Deus sabe. Já a gente fala sobre essa questão da incerteza, né? Um momento de incerteza. Algum funcionário ou alguns funcionários receberam férias coletivas? Boa pergunta. Ainda não. Eu estou pensando, caso o governo dê uma parada com auxílio emergencial, aí teremos que dar férias coletivas, porque mas já mina gente. Já foi demitido 10, já diminuiu bastante, porque se nós tivermos um outro caminho, eu não sei qual, que não adianta, quando a época está boa, está tudo bem, a gente cria a venda de um produto, que já fizemos, para construir um templo, né? Carro, etc. Mas agora não tem para quem vender. A ordem agora é fique em casa. E quem fica em casa ganha dinheiro. Vai vender para quem? Vai vender para quem? Eu também sou de acordo com o... Fica em casa, eu sou de acordo com isso. Agora, a manicure vai ficar em casa. Verdade. A cabeleireira vai ficar em casa. O que corta cabelo vai ficar em casa. O pastor vai ficar em casa. Aí, eu não estou questionando contra o governo. É porque é a realidade. A minha palavra é, fica em casa. Não adianta sair para a rua, pegar a doença, contagiar outros, e o final é fazer uma cerimônia fúnebre, que nem pode fazer agora. Verdade. Nem pode fazer velório, né? Então, eu diria assim, realmente, fica em casa. Mas eu fico pensando, como é que esta pessoa vai ficar em casa se não tem receita para sobreviver, para comprar o leite da criança? E deve ter muita gente passando por muita isso. Gente. Mas se essa é a norma, e assim que a medicina está dizendo, para ficar em casa, eu acompanho, eu estou junto. Legal. Fica em casa. Eu também, tá certo. Bom, o auxílio emergencial, você já falou que ajuda muito, né? Esse auxílio tem ajudado bastante
Eu vejo pessoas, eu até parabenizo vocês, que ajudaram os funcionários na informação, no acesso. Porque tem muita gente que não... Aqui todo dia no jornal, Fabiano, eu não consigo entender como funciona isso, baixar o aplicativo. A gente imprimiu uma cartilha, né? Uma cartilha para ensiná-los. Pois é, que muita gente ficou com dificuldade para receber. Orientá-los como receber. E eu vejo o governo como patrão, que ele fez um cálculo, um percentual, para ajudar as pessoas com essa ajuda emergencial. Uhum. Ele pensou num percentual, só que não foi o que ele pensou. Foi muito maior. Verdade. E eu não sei até onde o governo vai segurar isso, 2 meses, 3 meses, porque realmente... Se não está gerando receita de ninguém, a fonte seca. Ele não está recolhendo. Se eu não estou recolhendo, como é que eu vou pagar? Verdade. Então, na realidade, o que nós não queremos é que haja aí um descontrole, eu não quero dizer o nome, porque é muito ruim para a minha pátria, para o meu Brasil. Entendi. Mas orar, dizer, Deus, mostra o caminho ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal. Se o governo municipal vai bem, o estadual e o federal, a população tem emprego, as firmas chegam, abrem mais empresas, realmente. Isso gera mais emprego. Verdade. E essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa esperança. A gente fala muito do fique em casa. A gente precisa obedecer às normas de saúde, né, da OMS, do governo, os decretos, mas a gente fica pensando assim, meu Deus, será que vai demorar muito? Né? Porque tem muita gente que começa a padecer com isso também. Como é que aquele que estava empregado e agora desempregado, ele conseguiu comprar um carrinho, alugou um carro para quê? Para fazer Uber. Trabalhar de Uber, aplicativo. Como é que o Uber vai ficar em casa? Ou quem dirige o carro vai ficar em casa, né? São coisas que nós estamos orientando. Meus irmãos, fiquem em casa. Mas alguém tem que levar comida para quem está em casa. Falou tudo, verdade. Bom, vocês têm recebido diariamente, pastora Raquel, pastor Salles, vocês têm recebido diariamente ou com frequência pessoas perguntando sobre quando os templos abrirão, quando poderemos congregar, pastor, e aí, vai ficar tudo fechado até quando? Vocês recebem muito isso? O pessoal pergunta? Essa é mais uma das perguntas interessantes. Imagine alguém que tem algumas casas alugadas, não é nosso caso. Uhum. De repente, todo mundo entrega as casas. Você fica com a chave na mão. E passa o mês, chega as contas. E você tem que pagar. Imagina eu com mais de 100 templos, todos fechados. Imagine o povo me ligando, passando o zap, Raquel. Na realidade, nós recebemos muita ligação. Como que dependesse de nós, porque a gente está para obedecer. A igreja, ela é uma igreja ordeira. Então, a gente tem que obedecer às normas do Ministério da Saúde, os nossos governantes. Então, a igreja ela está cumprindo com as normas. Só que tem alguém assim tão simples que ele acha que a gente não quer abrir a igreja. Aí, um dia desse, a gente estava até rindo, porque o Salles recebeu um zap assim, pastor, abra a igreja, eu não estou mais aguentando, eu quero ir congregar. Então, a gente entende esse lado do ser humano. Eu, por exemplo, eu estou sentindo uma falta muito grande, aquele convívio, né? O brasileiro é assim, ele gosta de estar perto, ele gosta de estar abraçando. Então, a gente recebe quase todos os dias ligação. Vamos abrir o templo, só que o pastor vai explicar para vocês, não depende de nós. Igreja, como ele sempre tem falado, somos todos nós, a igreja. Então, a gente está fazendo a nossa parte, fazendo os cultos, né, através da televisão e os cultos nos lares. Mas eu sei que há muitos irmãos achando que a gente não abre o templo porque a gente não quer. Mas não é isso. É porque ainda não foi liberado e porque ainda estamos no pico da pandemia. Então, a Bíblia manda a gente ser prudente. Não depende da igreja. Não depende. A gente tem que ser prudente. Então, vamos ter mais um pouco de paciência, porque a Bíblia diz que há tempo para tudo. Eclesiastes, capítulo 3. E vai ter o tempo de nós voltarmos aos nossos cultos, sim. Só completando, Fabiano, o que a Raquel está dizendo que é uma realidade, imagine, acho que foi antes de ontem, mais de 100 zap, os meus irmãos, as minhas ovelhas, me perguntando, e elas com razões, N, acostumadas a estar no culto quarta-feira, sexta-feira,
domingo pela manhã, domingo à noite, e agora não tem mais o templo para congregar. Então, ele me perguntando, quando é que vai voltar, pastor? Estamos com saudade do templo, querendo ir para o templo, levar as crianças para o templo, levar as crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos idosos, e esse que tem que ficar em casa mesmo, né? Os idosos. Então, a pergunta, e eu estou dizendo que nós, eu sempre digo isso, que nós devemos obedecer às autoridades. Autoridades na área de medicina, o médico, sabe por que está dizendo fica em casa, autoridade outras também, o presidente da República, o governador do Estado, o prefeito das cidades. Então, nós estamos com saudade do templo e o povo também. Então, imagine que para dizer isso a eles, espera um pouco mais, vamos orar, vamos fazer o culto em casa, porque, por enquanto, não pode ir para o templo, embora houve um decreto do governo que nós podemos reunir com 10 pessoas, claro que 2 metros distantes um do outro. Eu poderia dizer assim, irmãos, cada congregação, pastor, cada congregação, leve 10 pessoas para congregar. Mas se eu disser isso, os pastores vão dizer isso ao povo, vai 10? Não vai. Aí você vai colocar quanto segurança para poder... Não vai fazer vai isso, 20, né? vai 30, vai 40, vai 50. E aí o pastor vai dizer, povo, sai do templo, só pode entrar 10. E o povo está chorando, ansioso para ir para o culto. Verdade. Então, para evitar esse constrangimento com as minhas ovelhas, eu estou permanecendo com os templos fechados. Mas eu poderia reunir com 10 pessoas em cada templo, distante um do outro. Mas para evitar um probleminha entre nós mesmos, a gente prefere dizer, ainda fica em casa. E certamente Deus nos está dando condições de nós reunir a família, talvez nunca tivemos tempo para fazer isso, o marido ficar com a mulher com o esposo, com os filhos, e é o tempo que nós temos para conversar com a família. O retorno do culto doméstico. Culto doméstico. É porque era uma coisa que estava em extinção. O culto doméstico ele estava em extinção. Então, agora é o momento de reunirmos com a nossa família. Sempre, o pastor da igreja diz, a igreja somos nós. Eu, você, seu esposo, seu filho. Então, chegou o momento da família reunir. A família estava um pouco dispersa. Né? Os valores estavam invertidos. Então, eu creio... a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Essa pandemia está aí, com a permissão de Deus. No momento que Ele quiser dar um basta, vai dar um basta. Então, nós, enquanto filhos de Deus, nós temos que entender os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. Então, quem sabe o propósito de Deus é unir a família. Né? Há um versículo na Bíblia que diz assim, tranca a porta do teu quarto e ora, e fala com teu pai em secreto. Então, chegou a hora. A gente lá em casa, nós estamos numa campanha, né, a igreja, de 40 dias de oração, meia-noite a meia-noite e 30, e tem sido assim uma bênção. Né? A gente se ajoelha, ora no quarto ali da Kelly, lê a Bíblia, canta os louvores, e tem sido maravilhoso isso. Então, o culto continua nos lares. Pastor, podemos fazer um intervalo? Ok. Vamos fazer um intervalo aqui, pessoal, já a gente volta. Nós temos aqui várias perguntas, eu quero fazer para o pastor Salles e para a pastora Raquel, perguntas importantes. E é bom estar conhecendo um pouco mais, né? Já conhecíamos e conhecendo um pouco mais do trabalho dessa instituição, que é a Igreja Assembleia de Deus, Missão em Marabá, com o pastor Salles Batista e a pastora Raquel Viegas. A gente volta já já, não saia daí.